Gente, peço desculpa, hoje está tendo alguns probleminhas técnicos, eu estou aguardando de novo a Gisele voltar, a gente vai retomar do início para não perder a linha de raciocínio e vamos chamando o pessoal para assistir, peço desculpa realmente por esses probleminhas técnicos, o meu áudio estava ruim, dando eco, depois o da Gisele ficou mudo, mas agora eu espero que a gente consiga resolver. Vamos ver se ela entra novamente, se não, vamos ter que remarcar a live, porque é um tema muito interessante e acho que é importante ser abordado. A Gisele entrou já aqui. Compartilha, quero que todo mundo compartilhe aí com seus amigos para chamar para assistir a live. Pronto, vamos ver. Vamos ver Pronto, se vai ter. agora acho que sem eco, né? Acho que o som tá ok. Então, eu queria que você retomasse do início para o pessoal que perdeu, né? Porque a gente estava falando como funciona no consultório, né? E você falou como funciona no consultório, e eu abordei como funciona no judiciário, mas com esse probleminha técnico, acho que algumas pessoas não ouviram. Não, vamos do início, vamos do início. A Lua está dizendo aqui que o áudio está ótimo. Que bom. Eu troquei de telefone, vamos ver, acho que agora vai ficar bom. Que bom. Então, como é que funciona a constelação em consultório, Gisele? Você falou dos métodos utilizados e tal. A gente tem duas formas de fazer constelação familiar, né? Em grupo e individual. No consultório, ele é mais utilizado o individual. E aí tem duas formas de se fazer de se constelar. Você pode entrar nas posições ou você pode trabalhar com bonecos. Normalmente, quando a gente fala de constelação individual, é mais comum trabalhar com bonecos, né? E aí, a partir daí, você tem as percepções, né? Uma das grandes grandes possibilidades que a constelação familiar traz é porque permite com que você saia do centro do problema e visualize ele de fora, né, como se fosse em terceira pessoa. Então, isso faz com que a gente tenha novas percepções da situação. A constelação sempre vai trabalhar com algo que a pessoa vai escolher, um tema que a pessoa vai escolher, e esse tema precisa ter uma carga emocional, precisa ter um valor emocional. E normalmente uma sessão, né, a gente já consegue trabalhar o tema. Mas de vez em quando pode acontecer de aprofundar mais e tal. Então, no judiciário, como eu estava explicando, normalmente o juiz, ele convida as partes a participarem de uma palestra a respeito do tema e no final da palestra as pessoas são convidadas, caso queiram, né, porque não é nada obrigatório, não é nada imposto, se tiver interesse, a participar da constelação, que é feito através da simulação, né, da encenação, que a gente chama, né, no judiciário. Que, na verdade, não é encenação, né? Quem entende melhor do assunto sabe que as pessoas realmente elas não têm um roteiro, não tem nada pré-estabelecido. As pessoas realmente deixam se levar a participar daquela emoção e fazer parte daquele contexto. E Perfeito. No judiciário tem tido uma ótima aceitação. A maioria dos casos, quase 80% dos casos, acaba tendo uma solução amigável por conta da constelação, mas isso a gente vai abordando no decorrer. Eu queria agora perguntar para você o seguinte, como surgiu a constelação no seu trabalho, né? Assim, que eu sei que você já trabalha com constelação há algum tempo, e é uma curiosidade, né? Assim, como você chegou até a constelação? É muito interessante porque, assim, eu já tinha ouvido falar muito sobre a constelação familiar, né? Eu trabalho com programação neurolinguística, acho que a gente já comentou isso, né? Na outra live também. E na programação neurolinguística tem alguns exercícios que a gente faz dentro da clínica onde a pessoa entra numa posição. E é justamente fazer esse trabalho de descentralizar do problema para que você possa ter novas percepções, né? E aí, alguns clientes diziam assim para mim, nossa, Gi, isso é muito parecido com constelação, isso é muito parecido com constelação e tal. Então, eu sempre ouvi falar muito da constelação familiar. E aí,
à medida que eu fui me desenvolvendo como profissional, as pessoas viviam comentando, porque quando eu constelei eu vi tal coisa também, tal coisa, tal coisa. Uhum. E eu falei, cara, vou ver sobre isso, né? Eu vi algumas coisas, eu não me aprofundava muito, porque a PNL, naquele momento, me bastava, e a PNL é um mundo, né? Então eu queria muito estar focada ali na PNL, então eu acabei não aprofundando muito. Mas quando eu li, eu percebia que misturava, assim, dentro da psicologia, a gente tem o psicodrama, né, que é muito parecido também, tem técnicas, né, no primeiro olhar, ele tem uma certa proximidade, assim, com o psicodrama, que justamente é a questão de você ir nos papéis, né, e perceber como é que é a dinâmica também familiar. A gente se remete também muito a terapia familiar sistêmica, né? Porque a gente está sempre falando de um sistema, de como que as pessoas estão se comportando, o que está acontecendo ali, como que cada elemento interage dentro do sistema. Então, eu tinha na cabeça assim, deve ser um mundo dos dois, né? Acabou que depois que eu fui envelhecendo, eu quis mergulhar mais, porque eu percebia que o corpo teórico que o Bert Hellinger, que é o fundador da constelação familiar, tinha criado, era uma visão diferente. Né? Por mais que processualmente pudesse parecer a mesma coisa, ou me remeter em termos de conhecimento técnico específico, mas o corpo teórico era diferente, e isso muda tudo, né? Porque a técnica ela pode ser parecida na ação, mas a forma como você vai ler as informações e o que você vai fazer aquilo vai depender do corpo teórico, né? E aí eu fiquei encantada com essa história de lugar. E eu acabei estudando, fiz workshops, cursos, né? Vivenciei, óbvio, porque isso é algo que a gente precisa fazer. E aí eu comecei a me encantar, porque eu achei o trabalho e as coisas que o Bert Hellinger traz muito humanas, muito sensíveis, né? Com relação à constelação. E, enfim, eu acabei me apaixonando e eu estudo ainda, né? Faço as constelações e eu acabei levando para a clínica e juntando com mais um monte de coisa, né? Que bacana. Então, assim, eu conheci a constelação através da mediação, né? Eu fiz estágio na mediação durante o período de faculdade e não é uma espécie de mediação, né? Hoje o direito ele usa a constelação como uma forma de autocomposição, né? Como a conciliação, a arbitragem, a própria mediação. Então, assim, o doutor Sami Storch, que é um juiz baiano, um juiz que hoje que atua na Bahia, no Tribunal Baiano, ele trouxe esse conceito de direito sistêmico, né? E eu fiquei encantada quando eu vi o trabalho dele, que ele trouxe para o judiciário essa visão humanizada de ver não o conflito, mas sim as pessoas que estão envolvidas naquele conflito. Porque quando a gente olha apenas para o problema, a gente às vezes não consegue ver a solução para aquele problema. E não é a solução, né? As pessoas têm que realmente perceber no meio que elas estão inseridas, porque a constelação ela fala de algo mais amplo. Quando, alguns dias atrás, eu fiz um post falando sobre direito sistêmico, que já é uma derivação desse conceito que o Dr. Sami trouxe, e as pessoas falaram, constelação, mas ele ampliou esse conceito, ele tem a doutrinação baseada na doutrina do Hering, mas ele trouxe mais para a questão jurídica. Mas, voltando para a parte da psicologia, eu queria que você explicasse um pouquinho das teorias da questão da parte teórica, dos termos da constelação, como hierarquia, que muitas pessoas não entendem, é muito mistificado ainda, é algo novo. E tudo que é novo acaba gerando, às vezes, um certo espanto, às vezes, uma certa dúvida, né? Então, eu queria que você abordasse um pouquinho esse tema aí. Para a gente deixar isso algo mais completo, né? Porque como a gente teve que sair e voltar, eu vou trazer também junto o conceito, né, da constelação. A constelação ela é um método terapêutico desenvolvido pelo eu falo Bert Hellinger, né? Mas é Bert Hellinger, provavelmente, né? Não sei, eu também não sei, eu não falo não, então. E ele vai trazer esse método terapêutico busca justamente resolver conflitos
familiares, né? Então é uma técnica que é voltada muito para essa questão familiar. E é interessante porque ele vê que esses conflitos, na verdade, eles atravessam gerações, são conflitos geracionais. E são forças, né, que atuam pelo nosso inconsciente. E quando ele estrutura o conhecimento, ele vai falar de leis, né, que toda constelação, toda família, tudo, obedecem a leis. E aí ele vai trazer as 3 principais leis, né, que é a ordem, que vai falar que tudo tem uma ordem, tudo tem uma hierarquia. E que para a família, então, a gente tem o pai, a mãe, né, eles são os 2 primeiros pontos, né, porque é daqui que vai gerar a vida, né, e aí você tem os filhos. E os filhos, eles estão na mesma linha de hierarquia, que é abaixo dos pais, né, na mesma linha de hierarquia, e tem uma ordem. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, né, eles obedecem a uma ordem. Então, você tem a hierarquia, você tem a ordem. E aí, acima dos pais, por exemplo, você tem os avós, né? Então, seria avó, avô, pai, mãe, filhos, netos, né? Isso não deve ser mudado. Por quê? O que acontece? Eu vou falar um pouquinho da minha vida pessoal para que vocês compreendam também um pouco dessa ordem. O que acontece? Quando eu era adolescente, eu via minha mãe numa posição muito fragilizada. E eu queria ter a força para protegê-la, né? E aí eu acabava saindo do lugar de filha e querendo ficar ao lugar... não necessariamente tomar o lugar dela, mas ficando do lado dela. E quando você faz esse tipo de deslocamento, que é muito comum, a gente quer muito, por amor, proteger, enfim... quando a gente se desloca, a gente começa a ter conflito, a gente começa a ter muitas dificuldades. Então isso, por exemplo, foi uma alteração na ordem, né? Eu saí da minha posição de filha, entrei provavelmente aí na posição do meu pai, porque eu queria ser a que protegia, a que trazia força, né? Sem compreender que a minha mãe existia antes de mim. Foi ela que me criou. Foi ela que me pariu, era ela que estava me sustentando. Como assim eu queria proteger? Você tá entendendo? Tomar o lugar, ocupar um lugar que não era seu, né? Isso, justamente, né? Então, o Hellinger, ele vai falar muito da questão dos lugares, né? E aí, ele questiona muito essas coisas de tipo assim, ei, peraí, o seu lugar não é esse, né? E você tem que compreender que os lugares, eles pertencem às pessoas e entrar no seu lugar, né? Sim. Então a gente está falando da ordem, né? Da hierarquia. Aí você tem também a lei do pertencimento, né? Que é o pertencer àquele lugar. É óbvio que se eu saio do papel de filha, eu já não pertenço mais eu já não me sinto mais, eu posso não me sentir mais pertencente a esse lugar. Mas não importa se eu me sinto ou não. Eu pertenço a essa família, isso não tem como ser negado, isso não tem como... por mais que eu não reconheça subjetivamente isso, não tem como eu me desfazer disso. Porque tudo que aconteceu com os meus antepassados, o qual a vida foi prosperando até chegar em mim, eu sou resultado de todos os meus antepassados, para bem ou para mal, né? E fora todas as forças que ocorrem, todas as influências, né? E a gente pode falar de sistema de crenças, que às vezes eu posso não estar sabendo, mas que tem uma influência. Eu posso não estar consciente, mas que estão me influenciando, né? Então, o pertencimento fala disso. Eu pertenço a uma família que tem uma história, que tem uma influência, que tem uma força que atua sobre mim o tempo inteiro, né? E a questão do equilíbrio, né? Que toda relação ela precisa ter um equilíbrio. E aí é interessante que eu estou vendo que a Paty está aqui acompanhando a gente. E isso é muito legal para se discutir com um casal, por exemplo, porque toda relação ela tem que ter um equilíbrio. A relação de pai para filho, ela tem um equilíbrio. E que a gente vai... o pai, vamos dizer assim, ele cria o filho, né? Ele vai criar o filho para o mundo. E o filho, ele não tem como devolver isso ao pai. A forma como ele tem de honrar isso é
dando continuidade à vida. Então, quando ele tiver os próprios filhos, ele vai poder gerar equilíbrio cuidando dos próprios filhos. Né? Esse é um ponto. Dentro dos Uhum. relacionamentos, você tem assim, quem está dando mais e quem está dando menos. O doar, ele está sendo equivalente ou um dá mais e um recebe mais, né? Então, o Uhum. equilíbrio vai falar do dar e do receber em proporções justas, né? Vamos dizer assim. Sendo que a gente entende que quando há amor na relação, isso acontece de uma forma intuitiva e natural. Né? Sim. E quando essa relação também é conturbada, é complicada, a gente vê na esfera judicial o seguinte: às vezes o filho entra num conflito que é um conflito do casal, às vezes o casal está se separando, às vezes o casal tem conflito e acaba projetando isso para a criança, e isso é ruim, não só para a criança, mas para o próprio casal também, que acaba trazendo para si uma série de questões que não deveriam ser abordadas perante aquele menor, e assim, Sim. acaba criando uma alienação parental, acaba criando um jogo de interesses que não é realmente o verdadeiro interesse, às vezes por decorrência de uma traição, às vezes por decorrência de outros problemas, acaba passando isso, que o problema central não é esse, e a gente acaba percebendo que o problema central é outro, e essa Sim. disputa acaba quando eles começam a se colocar nos seus próprios lugares, né, e trazer de volta para esse sistema que, assim, para o advogado não existe nada melhor, para o jurista não existe nada melhor do que o sistema, do que a ordem. Então, assim, a Sim. constelação, ele traz muito essa tranquilidade da gente ver o nosso cliente não apenas como um caso, mas sim como uma pessoa com problemas, com dores, com insatisfações, que estão causando a ele um conflito que às vezes pode ser solucionado não na esfera jurídica, e sim entre um acordo, entre uma conciliação e, quem sabe, através de uma constelação. É muito Você me interessante isso fala. que você está falando, Naira, porque o Hellinger, ele nos chama o tempo inteiro para nossa responsabilidade, né? Quando a gente fala dessa questão do entrar no nosso lugar, a gente está falando sobre assumir as nossas responsabilidades. Então, se Sim. eu sou uma mãe e se eu entro nesse papel de mãe, eu tenho uma responsabilidade de adulto que é cuidar da criança. Né? E aí, como você trouxe das situações que às vezes os pais expõem as crianças a situações que não deveriam ser expostas, porque você tem, são problemas do casal, né? E não da relação de mãe e filho, mas sim de homem e mulher, né? Sim. Isso é uma responsabilidade, isso é um chamado responsabilidade, né? Onde eu preciso enxergar isso e responder a isso de uma forma honesta, né? Responsável, de uma forma justa. E da mesma forma, se eu sou filha, eu tenho uma responsabilidade como filho. E eu não posso querer largar a minha responsabilidade para querer ocupar um lugar que não é meu, porque eu acho que tem que ser Uhum. assim. Né? Então, Hellinger, ele traz isso de uma forma muito categórica, até eu diria, né? Como você falou, a ordem, né? A justiça, porque Sim. é assim que... E é muito interessante porque na história dele, ele vai visitar uma tribo Zulu, que Sim. traz a ancestralidade como algo sagrado. E existe harmonia nas relações porque existe o respeito de se olhar para os pais, para os filhos, para a vida, de como que a vida prosperou até aquele momento, né? Então é um chamado para responsabilidade. E como essa desordem, digamos assim, se a gente pode chamar de desordem, como essa mudança de estrutura pode afetar a vida de uma pessoa? Eu queria, assim, que você trouxesse, se possível, alguns exemplos práticos de como isso pode afetar a questão do filho que ocupa o lugar do pai ou da mãe, a inversão de papéis, o quanto isso pode ser prejudicial. Ou até mesmo a questão da ausência, né, de alguns dos entes. Ixi, pode afetar de tantas formas, né? Tantas formas. A gente eu percebo assim, quando você sai do seu lugar, quando por alguma razão você crê que você pode tomar o lugar dos seus pais, você acaba tendo muitos
muitos conflitos, né? Como a questão ela é sistêmica, né? Esses conflitos eles rebatem em todo lugar. Mas muitas vezes eu percebo que as pessoas não conseguem chegar aonde elas querem. E aí elas vão investigar, vão investigar, vão investigar e percebem que elas estão atuando num lugar que não é delas. E quando elas atuam num lugar que não é delas, elas excluem alguém. Porque se eu, como filha, saio do meu papel como filha e quero entrar no lugar do meu pai, eu estou excluindo meu pai, inevitavelmente. Né? E aí eu não vejo o meu pai. E por eu não ver e não reconhecer o meu pai, eu gero conflitos com o meu pai, eu gero conflitos com a minha mãe, eu gero conflitos com o meu irmão, né? E tudo vai virando uma bagunça, vai virando um caos, né? E a partir do momento que eu vejo e reconheço o meu pai e que eu dou o lugar que é dele, né? Dou a ele o lugar que é dele e entro no meu lugar, a gente começa a restabelecer essa ordem, mas mais do que isso, vem uma sensação de realização, né? Vem uma sensação de satisfação, porque agora as coisas estão funcionando da forma como elas estão. Normalmente as pessoas que vêm fazer constelação, elas vêm porque elas não estão conseguindo chegar aonde elas querem. E isso pode ter a ver com uma série de coisas, desde eu quero ser mãe e não consigo ter filho, de eu quero prosperar no trabalho, mas eu não me encontro, de eu quero adotar, mas eu não consigo tomar uma decisão, eu quero casar ou separar, mas eu não sei como fazer, uma série de coisas. Meu avô faleceu e eu nunca superei isso, né? E eu sinto essa dor da perda, né? Então, tudo isso vai falar do lugar que você precisa ocupar e que as pessoas precisam ocupar. E reconhecer esse lugar, dar luz a esse lugar, faz parte desse trabalho de constelação, né? Mas são muitas formas, são muitas formas. Então, a gente, hoje eu vejo muito na prática, principalmente na minha área de atuação, que é o direito civil, o direito de família e o direito sucessório, com relação a questão de inventário. Às vezes a pessoa tinha um conflito com o pai ou com a mãe, e aquele inventário ele não anda, ele não desenvolve, justamente por essa questão de você ou querer se livrar do aquele patrimônio, porque se remete àquela pessoa de onde veio, ou você não conseguir desapegar do seu patrimônio por decorrência disso. Então, assim, às vezes o conflito não está relacionado aos bens, e sim a questão que envolve aquela família. E assim, tem também muito comum aqui, principalmente na nossa educação, o envolvimento dos avós. Às vezes os avós acabam também ocupando o lugar dos pais, Sim, participando e isso também, de certa forma, às vezes pode interferir, porque aquele filho, ele não se vê como filho, assim como, não se vê como neto, se vê como filho. Então, tudo isso são consequências, né? E assim, não, quero deixar claro, gente, a constelação hoje ela não é utilizada apenas no direito de família, tem a participação de outras áreas do direito. Hoje já é feita a constelação no direito do trabalho, no direito empresarial, também no direito penal, não eximindo a pessoa das suas responsabilidades. Em nenhum momento a gente fala em isenção de responsabilidades, ou da pessoa deixar de ser responsabilizada pelo que ela fez. Pelo contrário, é assumir a responsabilidade que você fez e você ser responsabilizado dentro da sua consciência também, né? É uma conscientização. Tanto que hoje, na esfera penal, em alguns casos, em presídios, já é feito com relação à ressocialização dos detentos, e tem tido resultados incríveis, assim, no sentido de menor reincidência daquelas pessoas com relação a voltar a praticar crimes e ter realmente uma recuperação e uma ressocialização. Quando a gente fala da figura, eu acho que é muito importante, principalmente essa questão da hierarquia. Eu queria voltar ao tema da questão que você abordou com relação a você, com relação ao afeto de mãe, pai, e que hoje eu acho isso muito bacana, porque principalmente na vara de
de infância com relação às adoções, desculpa, tem tido resultado, porque hoje alguns casais eles já passam pela constelação para ver realmente se aquele casal está apto para adotar, porque às vezes ele está querendo preencher uma lacuna na sua vida e não necessariamente acolher aquela criança. Então, queria que você falasse isso um pouco da perspectiva de quem é consteladora. Quero deixar claro para as pessoas que estão dizendo, eu não sou consteladora, quem é consteladora é a Gisele. Eu admiro muito esse trabalho e por isso que eu a convidei para estar aqui. A Sara fez só uma pergunta, eu vou responder rapidamente a pergunta dela e vou passar para a sua. Pode ser? Pode, claro, vamos. Eu quero mais perguntas, gente. Ela falou assim, dependendo do caso, a pessoa consegue, através da constelação, resolver ou amenizar o conflito? Sim, muitas vezes sim. Porque você, através da constelação, você ressignifica a questão. E quando você compreende o teu lugar, o lugar da pessoa, às vezes, cada um está ocupando o teu lugar, mas precisa de uma consciência. Quando você tem essa consciência, quando você dá luz a algumas questões, algumas emoções, alguns pensamentos, você já consegue transformar isso, você já consegue ressignificar todo o processo. Agora sim, a constelação é um processo muito profundo, né? Então, algumas pessoas, por exemplo, quem tem depressão muito profunda, ou quem tem um ego mais fragilizado, né? Quem tem as emoções mais fragilizadas, pode não conseguir lidar com o resultado da constelação. Já aconteceu comigo da pessoa virar e falar assim, Gi, eu constelei, eu tô doida, eu preciso de um suporte. Vamos nessa, né? Então, acontece de mexer muito. E tem algumas pessoas, inclusive, que se assustam. Mas é um processo muito bonito, porque é de muita cura, né? Então, normalmente, você consegue resolver o conflito. E quando você não consegue resolver, é porque precisa de uma ação, de uma postura, de uma atitude, né? Mas já traz uma compreensão, ilumina a questão de uma forma diferente. Voltando à tua pergunta, Naira, que é com relação à adoção, né? Ao processo de adoção. E você falou especificamente da questão da hierarquia, correto? Sim, da hierarquia. O que acontece? O Hellinger, ele bate muito nessa tecla de que as pessoas, quando a gente fala do pertencimento, né, ele traz muito a questão do pertencimento, que é assim, olha, eu não consegui ter filho, né, mas eu sempre quis ser mãe. Fui lá e adotei. O que o Hellinger ele vai fazer? Ele vai falar assim, olha, lembre-se, saiba que essa criança pertence a essa família. Ela vai trazer essas forças dessa família. O que influencia ela, que está dentro do inconsciente, vai se manifestar. Então, entenda, saiba que a mãe e o pai biológico da criança sempre serão a mãe e o pai biológico das crianças. Ela pertence a uma família. E não tem como você querer negar, excluir, esconder, né? Não dá. Isso é uma lei. Né? Tá ali. Ela é pertencente àquela família. Eu até comentei com a Naira mais cedo, comentei contigo mais cedo, que eu conheci uma pessoa que queria adotar forçosamente uma criança e o Hellinger vai falar, isso está errado. Você não pode fazer isso, você não pode tirar a criança do meio familiar dela porque ela pertence àquela família. Né? Então, você tem que entender que ela está ali e é parte de uma estrutura. E ela precisa lidar com aquelas questões daquela estrutura. Ela é a família, não só ela, né? Todo o sistema precisa aprender a lidar com as questões daquela estrutura. Então, isso para ele é muito categórico, isso é errado. Você não deve jamais tirar a criança do seu meio. Pode acontecer, como eu sei que acontece, eu já trabalhei com crianças em estados... assim, crianças mais... por exemplo, vítimas de abuso, em situações de vulnerabilidade, né? E aí, isso é muito delicado, porque o que a lei vai dizer, né? E aí a Naira pode corrigir isso ou não. Tanto quanto a criança puder ficar na família e resolver esse problema, melhor.
né? Agora, existem casos de que não dá para resolver, porque você começa a perceber que não vai mudar, você começa a perceber que entra em risco de vida, por mais que você faça uma intervenção, você percebe que às vezes não tá, os pais ou a família não estão colaborando, né? E aí é quando é tomado uma decisão de fato, né? E falar, não, beleza, a gente vai ter que tirar essa criança daqui. O que é importante, e aí eu já respondo a pergunta da Patrícia, né? O que é importante e o que o Hellinger questiona com relação a isso? O interesse, o benefício é de quem? Porque se eu estou adotando uma criança porque eu não consigo ter filho e eu quero preencher um espaço vazio, tá errado. Sim, entrar no mecanismo de compensação não é correto de se fazer. E isso é algo que é muito comum de se acontecer. Eu tenho um filho para poder suprir uma carência, para poder suprir uma expectativa, ou eu adoto uma criança porque a minha vida a minha vida conjugal não tá boa e eu quero inserir um elemento de alegria ou de felicidade. Todo o sistema de compensação, Hellinger, ele critica muito e ele é muito categórico, ele fala que isso está errado, né? Então, quando a gente fala de adoção, tem algumas coisas que a gente precisa levar em conta. A criança precisa ser quem está se beneficiando, né? Ele fala muito das leis do amor, né? Ele fala muito de que o amor ele precisa estar perpetrando cada ação que a gente faz. Se você adota aquela criança tendo amor, é muito natural que isso dê certo, né? Mas se você faz uma adoção querendo compensar, isso vai ser catastrófico. Porque qual que vai ser a tendência? É que a criança se torne responsável pelos pais, e isso não pode ocorrer. Né? Porque a criança não tem discernimento. Então, com relação ao judiciário, Patrícia, só respondendo tu também, só entrando interrompidinha aqui na Gisele, seguinte, a adoção, a pessoa que tem que estar, mais importante é o menor. Então, assim, às vezes, para esse menor, é melhor permanecer no abrigo do que num lar estável, do que num lar onde ele vai se sentir, onde ele vai passar por uma situação de vulnerabilidade novamente. Então, esse menor, ele tem que ser protegido. Então, hoje, na vara de família e na vara de infância, é feito esse tipo de intervenção para saber se aquela criança realmente vai para um lar que está pronto para recebê-la, porque às vezes a pessoa não está pronta para ser mãe, às vezes a criança é um complemento para aquela família e não na verdade, o real motivo deles é ser pai e mãe. E lembrando, eu até comentei a Gisele nessa conversa mais cedo, ela me falou o seguinte, que a questão do menor, ele queria que você repetisse, Gisele, que eu estou tendo dificuldade de lembrar, que para aquele menor ali, o mais importante é ele não pode esquecer, na verdade, das suas origens, ele não pode anular aquela outra família, a família dele de origem, né? Isso é uma coisa que acontece muito, né? Porque é muito comum se ter esse conflito de eu adotei a criança pequena, né? Bem pequenininha. Eu oculto quem são os pais biológicos dessa criança, ou às vezes eu nem sei. Às vezes por escolha, às vezes porque simplesmente não tem como rastrear, né? Uma coisa que é importante para que a relação familiar dê certo, segundo o que o Hellinger traz, novamente, aí a gente retorna à lei do pertencimento, né? Essa criança pertence a uma família. A gente pode nunca saber quem são, a gente pode nunca saber o que aconteceu com os antepassados, quem são, o que fizeram, aonde moram, né? Mas ela pertence a essa família, então isso precisa estar claro, eu não posso excluir. Lembra o que eu falei anteriormente? Quando a gente exclui alguém do lugar que lhe é de direito, a tendência é que eu comece a ocupar um lugar que não é meu. Então, às vezes, por medo de serem rejeitados, né, os pais acabam não contando isso para a criança, mas a criança já nunca pertenceu a eles, de fato. A criança pertence ao sistema deles, né? Então, a gente tem essa questão do pertencimento, do reconhecimento,
Mas eu não sei, como é que a gente faz? Faz uma coisa simbólica, faz um rito simbólico. Esse aqui é o lugar do meu pai, esse aqui é o lugar da minha mãe, esse é o lugar dos meus pais adotivos, né? Uma coisa que acontece muito, que é muito comum, a pessoa engravida, tem um aborto, pode ser espontâneo, por escolha, o que for. Mesmo que essa criança nunca tenha nascido, ela precisa ser reconhecida, porque existe uma ordem, né? Então, o primogênito, ele não é o primogênito se houve um aborto antes. Isso precisa ser reconhecido. O primogênito foi aquele ali, entende? Então, retornando à questão, é o reconhecimento, o pertencimento, trabalhar a gratidão, os pais trabalharem a gratidão para com a criança, por eles estarem tendo a oportunidade de executarem esse amor, de executarem essa generosidade, de estarem sendo pais e terem esse aprendizado. Mas compreendendo que a criança pertence àquela família, não a que foi adotada. Né? Então, não excluir, né? Tá sempre agindo com essa honestidade, né? E tá trabalhando em prol dessa honestidade, dessa verdade, que o amor traz, ele traz tudo isso, né? E lembrando o seguinte, gente, não só nos casos de adoção, esses conflitos podem acontecer também com famílias biológicas, e assim, nesse ponto eu queria que você falasse um pouquinho da questão da figura de pai e mãe, que é muito importante, não só para a questão da constelação, mas que eu vejo que tem reflexos também em outras áreas, inclusive na área empresarial, às vezes algumas empresas não vão muito bem, até porque essas figuras dentro da própria empresa não são bem estabelecidas, e quando é feita a constelação, que a constelação também é feita em empresas, não só no judiciário, nota-se que existe um conflito entre o papel de pai e mãe e daquela pessoa que está ocupando aquela posição. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da figura de pai e mãe, porque eu acho muito bacana a intervenção do Herigen nesse ponto. Eu vou trazer isso da seguinte forma. Sempre quando a gente, de alguma forma, tem um conflito que ele não é resolvido com os nossos pais, a gente tende a transferir esses conflitos para outros lugares. Né? E as empresas, elas têm os chefes, né, os cabeças da empresa, eles tendem a ter mais ou menos a mesma função que pai e mãe, né? Eles são as figuras de autoridade. Então, se eu não respeito, ou se eu quero tirar, se eu não ocupo o meu lugar dentro de uma relação familiar, eu posso acabar transferindo isso para a empresa. Isso é algo que é muito comum, né? Quando os funcionários, por exemplo, acham que sabem mais que os fundadores, ou querem tomar decisões por cima dos fundadores. Não é uma relação muito distante de pai e mãe, porque a gente ainda está falando de uma hierarquia. Né? E normalmente, quando você investiga isso, você acaba vendo que na relação de pai e mãe também tem o mesmo tipo de comportamento. Né? E aí é fazer o trabalho para trazer o reconhecimento a esse pai, a essa mãe, aos provedores, né? E colocar-se também no lugar. E às vezes as pessoas não aceitam, né? Falam, não quero esse lugar, não quero esse lugar. Eu quero aquele lugar, né? Eu quero estar lá, eu quero mandar, eu não quero estar aqui no lugar de funcionário. Né? E aí a gente vai trabalhando essa questão. E tem também a questão complementar, fica à vontade. Não, tem também a questão seguinte, às vezes a pessoa por ter esse conflito com aquela figura, ele traz para si aquelas coisas que ele considera como mais prejudiciais naquela relação, é a questão do espelhamento, né, de você repetir padrões que você considera terríveis, assim, você acaba dizendo assim, nossa, eu estou agindo igual fulano, então quando você para e pensa que você está agindo igual fulano porque você está tomando o lugar de fulano, é muito significativo. E assim, por que eu acho tão importante esse trabalho da questão eu acho que já está bem no limite da nossa hora aqui, eu não sei como é que a gente entrou várias vezes aí e saiu, mas assim, queria deixar claro que a importância, na minha perspectiva jurídica, com relação à constelação, é que
o judiciário, ele é sobrecarregado, ele tem um volume muito grande de processos e às vezes não dá para solucionar tudo via judicialmente. E muitos dos clientes saem das demandas judiciais insatisfeitos com o resultado, porque não era aquilo que eles estavam buscando. Às vezes o conflito não tem solução porque a origem não é do conflito, às vezes a origem é uma coisa mais profunda. E aí eu trago até um exemplo de caso que não é, na verdade, de constelação, mas é um caso de conciliação que foi feito aí no DF, de uma professora trans que sofreu agressões por parte de uma empresa, por parte de um estabelecimento comercial, e processou esse estabelecimento, ganhou a causa, só que ela disse, eu não quero a indenização, eu quero ter a oportunidade de falar para os meus agressores a minha perspectiva, o que é homofobia, o que é transfobia, qual o papel dela na sociedade, e ela fez um trabalho muito bonito, uma palestra, que eu acho que mostra um pouco o que é a gente se colocar. Então, assim, quando a gente fala em direito humanizado, em trazer temas como constelação familiar, de fazer um trabalho, que eu acho que o trabalho hoje do jurista, ele está cada vez mais interdisciplinar, então trazer profissionais de outras áreas para complementar o nosso trabalho, é uma forma de melhorar o nosso trabalho. Então, quando eu descobri a constelação, eu me encantei, fiz a constelação comigo, me tornou uma pessoa melhor, e eu acho que quem puder, tiver a oportunidade, a Gisele é uma excelente consteladora, já estou fazendo um merchan dela aqui, e quem quiser me fazer mais alguma pergunta, por conta do nosso horário, que eu acho que já está um pouquinho avançado, tenho medo do Instagram acabar bloqueando a nossa live. Quem quiser fazer mais alguma pergunta, se a Gisele tiver mais alguma consideração, eu fico muito feliz de ouvi-la sempre. Enquanto ninguém está escrevendo nada, né, é uma coisa que é muito interessante e que é muito bonito também, quando o Hellinger traz as leis, ele fala que a próxima geração deve estar sempre olhando para frente, para a vida, né? E é interessante porque em algumas dinâmicas você vê os filhos olhando para os pais, né? Querendo suportar, querendo enfim, o olhar é direcionado para os pais, né? E aí é um trabalho a gente também dizer que assim, olha, você não tem que olhar para lá. O seu pai e sua mãe vieram antes de você e eles dão conta da vida sozinhos, né? E, portanto, você precisa olhar para frente, para o futuro, para a vida, porque só assim ela vai prosperar. E é muito interessante porque, normalmente, pacientes com depressão, eles tendem a olhar para trás e não para frente. Sim. Né? E eu acho que a grande história da constelação é muito isso, assim. Eu sei que você, por ser advogada, está trazendo esse casamento, né? Mas eu penso assim, hoje eu percebo que não importa qual que é a teoria que você aborde, se você tiver uma visão mais humanista, você começa a perceber que os problemas que as pessoas enfrentam tem mais a ver com não compreender o lugar que elas ocupam, não compreender as próprias questões, né? Então, assim, de dar um sentido para as coisas, né? O Hellinger, ele dá o tempo inteiro um sentido para a gente. É uma ordem, é um sistema ordeiro, né? Então, eu acho que a grande mensagem é essa. E, da mesma forma, é importante que a gente também cuide da nossa criança. Nós, adultos, cuidemos da nossa criança, né? É isso, assim. E uma coisa que me veio um insight agora que eu lembrei, assim, quem tiver a oportunidade de assistir uma constelação, em alguns lugares é permitido que a pessoa assista, que a pessoa não necessariamente participe, mas que ela assista e que ela presencie. E na maioria dos casos, uma coisa que eu acho muito interessante é que a pessoa que está passando por um processo de constelação, ela acaba percebendo coisas que ela não via antes, que já estavam ali e que não eram percebidas. Às vezes, algumas situações que ela vivenciou e que ela não conseguia ver e sendo interpretada por pessoas que ela nunca viu na vida. Então, assim, é muito interessante, é uma ferramenta muito bacana, que quem tiver a oportunidade de fazer,
vai sair realmente gratificado. Queria agradecer a todos que participaram da live, quem comentou, quem agradecer todos os coraçõezinhos aqui, agradecer mais uma vez a presença da Gisele. Quem quiser que eu traga a Gisele novamente aqui para a gente abordar outros temas, porque assim, eu sou uma completamente apaixonada pela psicologia, acho que a psicologia torna o trabalho de qualquer pessoa melhor, e conheço o trabalho da Gisele a fundo por ter sido paciente dela também. Então, assim, queria agradecer mais uma vez o seu tempo, a sua paciência devido aos probleminhas que tiveram aqui, e agradecer a todos que participaram da live aqui. Eu também quero agradecer, é sempre bom, né? Eu acho que as nossas lives são muito ricas, e esse casamento com o campo jurídico, né, é muito bonito, assim, é muito rico. E eu quero agradecer também, Nara, é muito bom, sempre é ótimo conversar contigo, sempre é ótimo estar compartilhando aí as coisas. E gratidão para todo mundo aí que participou. Deixem aí sugestões, a gente retorna, Isso. enfim, estamos disponíveis. Eu queria que a Gisele falasse as redes sociais que vocês podem encontrá-la, e também sigam a página dela, sigam a página do consultório, e também sigam a minha página para quem veio através do canal da Gisele, que a gente está sempre compartilhando coisa nova aqui, trazendo coisas que a gente acha interessante, pertinente para melhorar nosso trabalho e para trazer informação, que eu acho que é isso que as redes sociais devem trazer. Um beijão, Gisele. Tem aqui o Insta da Sacred, e tem o meu Insta pessoal, que é Gisele Azevedo Terapeuta. Então é só achar aí. Eu vou salvar a live no IGTV, como eu fiz a outra, e vou salvar os seus links. E quem quiser pode mandar a mensagem para mim ou para a Gisele, que a gente traz outros temas. Vai ser um prazer enorme para a gente voltar a conversar, porque a gente conversa realmente muito, e porque a gente tem muita figurinha para tocar. Mas assim, se a gente puder trazer essa conversa para vocês, vai ser maravilhoso. Beijão, Gisele, um beijão a todos. Gratidão. Um beijo, galera. Valeu. Beijo. Boa noite. Boa noite.